Bom dia, pessoal. A partir de agora, nós vamos dar continuidade ao estudo dos movimentos. E agora a gente vai considerar um tipo particular de movimento que ele ocorre em duas dimensões. Essa equação aqui a gente utilizou para estudar o movimento em uma dimensão. Então, essas grandezas, elas são a posição final, a posição inicial, a velocidade inicial, o tempo, mais a metade da aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado. Então, a partir dessa equação aqui, a gente vai analisar o movimento vertical de um objeto. E esse S, ele será a altura instantânea que o objeto irá apresentar no momento que a gente estiver analisando um movimento de queda, por exemplo. Por exemplo, esse objeto aqui, em relação a essa linha vertical, a gente pode considerar algumas alturas em função do tempo. Essa posição inicial, a gente vai considerar como se fosse a altura inicial. Também vamos ter uma velocidade inicial, que ela pode ser alterada aí com o tempo. Agora, como o movimento ele vai ser analisado na direção vertical, a aceleração que atua é a aceleração gravitacional. A gente vai representar pela letra G. E vamos colocar negativo porque a aceleração, a gente considera o campo gravitacional no sentido direção vertical e apontando para baixo. E aí vamos fazer umas pequenas alterações nessa equação. No caso, uma simplificação, porque em algumas situações a gente não vai precisar utilizar todos esses fatores. Primeiro, pelo seguinte motivo. Nessa posição aqui, por exemplo, se a gente for analisar o movimento em duas dimensões de um objeto que é abandonado aí do avião, então ele vai realizar um movimento bidimensional, né? Ou um movimento em duas dimensões. Por quê? À medida que esse objeto, à medida que o tempo passa, ele avança na direção horizontal e também ele está caindo na direção vertical. Então, nesse ponto aqui, a gente pode considerar que a velocidade horizontal desse objeto é a mesma velocidade do avião, que a gente vai considerar esse avião, a princípio, com uma velocidade constante. Então, nessa posição aqui, o objeto ele tem velocidade vertical, que a gente vai chamar de V0y igual a 0. Nessa posição aqui. Já nessa posição, esse objeto ele vai ter uma velocidade na direção vertical determinada pela aceleração da gravidade. À medida que esse objeto ele vai caindo, essa velocidade Vy ela vai modificando. Então aqui eu teria um Vy1, aqui um Vy2, aqui um Vy3 e por último aqui a velocidade final Vy ou um Vy4, a gente considerando que esse objeto está tocando o solo. Mas na direção vertical, na direção horizontal, essa velocidade do objeto ela permanece constante, já que não temos aceleração nessa direção.
Quer dizer, a velocidade horizontal do avião é a mesma velocidade horizontal do objeto, que a gente vai chamar essa velocidade horizontal de Vx. E agora vamos ver as variações que vamos fazer nessa equação. A primeira é o seguinte: o h0 é a altura inicial do objeto, que eu vou colocar aqui para esse lado. Então a equação vai ficar h menos h0. Essa velocidade inicial do objeto na direção vertical, ela não existe. Ela é zero, conforme já descrevemos ali naquela figura, naquela posição. Então aqui vamos ficar com 0 vezes t menos g sobre 2 t ao quadrado. Esse h menos h0 vamos colocar como ΔH, variação de altura, ou seja, seria a distância vertical que o objeto ele percorreria. Seria essa distância daqui para cá, por exemplo, seria o ΔH, ou a variação de altura. Esse 0 vezes t vai ficar zero, então a gente vai ficar apenas com esse fator aqui. Vamos ficar com menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Pronto, essa equação aí ela descreve as posições verticais, né, do objeto, que a gente vai considerar em queda livre. Então a equação que a gente vai utilizar para saber as alturas que o objeto vai ocupar em função do tempo será essa aqui. E se a gente quiser saber, por exemplo, a distância horizontal que esse objeto percorreu, vamos supor que ele, nessa posição aqui, a gente conseguisse ver a sombra do objeto ou a sombra do avião nesse ponto. E quando ele toca o solo, a gente tem essa distância daqui para cá. Como esse movimento ele ocorre com velocidade constante, a gente viu que a distância percorrida no movimento com velocidade constante será a velocidade do objeto multiplicado pelo tempo que a gente analisou o movimento. Então a distância percorrida será essa aqui. Uma outra equação que a gente pode considerar aqui é a equação da velocidade resultante. Conforme a gente pode ver aqui, temos dois vetores perpendiculares entre si, quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus. E a gente aprendeu que aqui, entre dois vetores com essa configuração, a gente pode obter que o vetor resultante aqui, ou seja, a velocidade resultante, a velocidade resultante ao quadrado, ela é igual ao quadrado da soma dessas duas velocidades aqui. Vou colocar aqui Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então são essas equações que a gente vai utilizar para calcular. Por exemplo, se a gente quiser saber o tempo de queda, quanto tempo esse objeto ele gasta para cair do avião e tocar o solo, ou o tempo para ele percorrer uma certa altura aqui, no caso aqui a gente está considerando a altura até o solo. Então a gente pode resolver com essa equação aqui. Esse aqui seria o tempo de queda. A variação de altura, a distância que o objeto percorre na direção vertical, e aqui a distância que o objeto percorre na direção horizontal. Às vezes essa equação ela pode ser expressa dessa forma aqui. Ó. X é chamado de alcance horizontal, que será a velocidade do objeto vezes o t, onde esse t aqui ele é chamado de tempo de queda. Então esse ΔT aqui, no caso, ele é esse mesmo intervalo de tempo.
Pronto, a partir dessas informações aqui, vamos fazer um exemplo para a gente fixar o uso dessas equações e ver como é que a gente coloca as unidades, transforma as devidas unidades para que sejam fornecidas de acordo aí com as regras. Pronto, eu vou separar aqui as equações, essas equações que serão utilizadas para a gente resolver esses problemas, os problemas relativos ao lançamento horizontal, que é um tipo de movimento em 2 dimensões. E vamos supor a seguinte situação. Supor que a gente tem aqui vamos supor o alto de um prédio, por exemplo. Suponhamos que alguém chutou uma bola aqui nesse alto do prédio, né, e imprimiu essa bola aqui a uma velocidade horizontal, vou chamar aqui de Vx, de 12 metros por segundo. E aí essa bola ela vai descrever uma trajetória. Se a gente considerar aqui a não influência da resistência do ar, então vamos supor que essa bola atinja o solo e a gente queira calcular essa distância da base do prédio até aqui até onde a bola tocou o solo. Aí quais são as grandezas físicas envolvidas nesse problema? A gente tem aqui, a gente já viu que temos uma componente horizontal da velocidade, que a gente chama de Vx. Temos também aqui um vetor velocidade na direção vertical. Esse Vx é constante, porque a gente não tem aceleração nessa direção. E temos a aceleração apenas na direção vertical, Vy. Daí a gente viu que temos uma velocidade resultante, e essa velocidade resultante, ela, ao quadrado, ela é igual à soma dessa velocidade horizontal com a velocidade vertical. Agora a gente precisa saber também quem é a altura do prédio, né? Vamos aqui supor que esse prédio tem uma altura de 30 metros. Pronto. Então, normalmente, essas informações elas são suficientes e é dado aqui obrigatório o valor da gravidade, né, de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, depois da altura de onde o objeto cai e da velocidade com que ele foi lançado, a gente pode calcular as seguintes grandezas. Tempo de queda, que é chamado também de tempo de permanência no ar. A gente pode saber quanto tempo esse objeto ele gastou para cair. A gente pode calcular o alcance, que seria essa distância horizontal aqui, que a gente também pode determinar. E a gente também pode calcular a velocidade resultante. Pronto, e aí vamos para a primeira informação que a gente pode descobrir. Quanto tempo o objeto ele gasta para chegar no solo. Então vamos utilizar aquela equação. A variação de altura igual a menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Então, com essa expressão aí, a gente determina o tempo de queda,
Então, quanto foi a variação de altura? O objeto ele está a uma altura de 30 metros e ele toca o solo. Então, ele percorreu 30 metros, ou seja, a variação de altura dele foi de 30 metros. Aí, menos a gravidade, que é... A gente considera o valor 10. Sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Como a distância ela é um vetor também, essa altura ela foi percorrida nesse sentido. A altura foi percorrida nesse sentido aqui. Então, assim como a gravidade, a gente considera o valor negativo de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso considerar aqui o valor negativo também para essa variação de altura. De fato, ela é negativa. Se a gente considerar a posição, a gente considera a variação de altura como a altura final menos a inicial. Então, quem é a altura final? É zero. Quando o objeto ele toca o solo. Menos a altura inicial dele, que é, no caso, são 30 metros. Então, ficamos com a variação de altura de menos 30 metros. Então, por isso que a gente pode colocar aquele sinal negativo ali. Pronto, daí nós podemos dividir aqui. Esse menos aqui com menos fica mais, fica positivo. Então vai ficar 30 igual 10 dividido por 2, 5. 5t ao quadrado. Essa equação a gente pode escrever como 5t ao quadrado igual a 30 e passar o 5 dividindo. Já que ele está multiplicando, então vamos ficar com t ao quadrado igual a 30 dividido por 5. Então aí vamos ficar com 30 dividido por 5 dá 6. Então, como esse tempo ele está ao quadrado, a gente extrai essa raiz. E daí a gente vai escrever da seguinte forma. Que t é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 6. E vamos expressar esse tempo em segundos. Pronto, no próximo vídeo a gente vai calcular o alcance e a velocidade resultante. E com essa informação aí vocês já vão conseguir resolver uma parte aí dos exercícios da lista que eu vou colocar daqui a pouco.